Gente, vambora! Vamos de Campeonato Brasileiro! Enquanto o Cruzeiro venceu, o Flamengo empatou, o Palmeiras empatou. E tá tudo embolado, né? E tá tudo embolado. Vamos rapidinho, a gente gravou um podcast agora há pouco falando da seleção brasileira, feminina, campeã da Copa América. Me delonguei, né? Me empolguei. A gente se empolga sempre, então vou ter que acelerar aqui no lado de cá para não ficar 2 horas falando de futebol, né? Bom, tá aqui para você na destaque o Matheus Pereira, que foi um destaque da partida. Cruzeiro visitou o Botafogo no Newton Santos e quem diria, hein? Eu não esperava, da forma como foi, eu não esperava. 2-0 no caso, 2-0. Bom, vamos pedir perdão aqui pelas propagandas. Eu liberei as propagandas para a gente passar pelo Viralizou, porque o Viralizou tem muito post de Twitter, então, do X, muito post do X. Então eu liberei aqui rapidinho para a gente conseguir ver o compilado. O compilado, o geralzão. Então vamos passar primeiro pelo compilado, né? Os personagens do final de semana. E aí a gente finaliza com a tabela do Campeonato Brasileiro. E também deixar aqui mais um protesto. Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. Tá lá, então, a vitória do Cruzeiro, que a gente falou, 2-0, voltou aí meio que a liderança, perde pro Flamengo nos critérios de desempate, mas naquele momento o Flamengo ainda não tinha jogado, e naquele momento o Cruzeiro assumia a liderança do campeonato, tava líder isolado. Depois, com o empate do Flamengo contra o Ceará, o Flamengo ganhou mais um pontinho, igualou, e pelos critérios de desempate ficou acima. Tá? Belos gols, aliás, fico em destaque aí. O convite eu não vou rodar, obviamente, por uma questão de tomar block strike do YouTube, mas tá lá. Fica aí o convite para você. Vou deixar a página aqui na descrição. O John falou que quer quer sair, né? Então, assim, podemos estar vendo, podemos ter visto o último jogo do John pelo Botafogo, ou as últimas partidas do John. Deve se transferir para o West Ham. O atleta já falou sobre a vontade cara, quando o cara quer, e jogar na Europa é um sonho de muita gente. A gente acha que tem que respeitar e dentro do possível, tentar fazer o possível, dentro do possível, fazer o possível para que o atleta consiga realizar o sonho dele. Assim, a gente sabe, é muito bonito algumas histórias, você pegar, pô, Rogério Ceni passou a vida inteira no São Paulo, o Marcos passou a vida inteira no Palmeiras, e foram dois atletas que se destacaram muito na carreira e tiveram a oportunidade de sair do Brasil. Receberam, de fato, proposta mesmo, a Vera, proposta pesada, os dois falam sobre isso, mas optaram por ficar nos seus clubes. É muito legal, é muito romântico essas histórias, mas hoje em dia a gente sabe que para muito jogador não é nenhuma vaidade, às vezes não é uma vaidade, mas o cara, pô, eu sei que eu sou bom. E aí eu tenho uma oportunidade de ir para uma Premier League, eu quero ir. Eu quero ir. É claro que depois vem toda a questão da. Existe uma vaidade envolvida. Pô, vou estar na Premier League, vou ganhar um salário pô, bacana pra caraca, vou garantir o futuro sustento das próximas gerações da minha família, mas deixando isso de lado, acho que, cara, é um sonho. A galera que cresce hoje, cresce jogando videogame, e no videogame, os destaques são as equipes inglesas, são as equipes espanholas. Então é natural, é até uma questão natural o cara ter o sonho de, pô, jogava com o Real Madrid no videogame, meu sonho é ir pro Real Madrid. É normal isso, é normal isso. Claro que depois tem toda uma questão de vaidade, você tá com os melhores do planeta, receber um salário estrelado. Agora sim, o sonho é um sonho. E o sonho, muitas vezes, ele não tem uma questão de vaidade envolvida, é um objetivo de vida. Acho que muita gente, até na carreira, não é nem só na questão do jogador, tem o, pô, queria trabalhar fora um dia para ver como é que é, né, para ver como as coisas funcionam. Claro que o salário também ajuda, é um salário mais generoso, mas eu acho que muita gente pensa mais numa questão assim, pô, num ganho pessoal. Pô, deve ser legal pra caraca você viver uma nova cultura, ver uma outra perspectiva do mundo. É legal, pô. É legal cara, que seja viabilizado, que seja possível e que vive esse momento, John, tá? Baita goleiro, grande destaque aí, tá? Bom, vamos lá, rolaram homenagens aqui, o Jefferson, né?
Jefferson, goleiro lendário, e deixa eu ver aqui, ó, Savarino. Bom, dia de homenagens, e aqui o Flamengo, show do Arrascaeta, gol do Arrascaeta, cara, o jogo, o jogo foi quente, tá? O jogo lá em Fortaleza foi quente. Porque o Flamengo tava bem no jogo, mas o Fortaleza, perdão, gente, o Vozão, né? O Ceará também tava danadinho, hein? O Ceará tava danadinho também. As melhores oportunidades acho que foram do Flamengo, mas o Ceará tava pimposo. Tava pimposo. O gol do Arrascaeta tava sendo ensaiado. Nossa, o Bruno Henrique perdeu um gol assim que quase dentro da pequena área, chutou sozinho, praticamente a bola subiu, né? Isolou a bola. Enfim, tantos outros lances que aconteceram. E o gol do Ceará, do Pedro Raul, cara, é aquela. Pô, é loucura, né? Loucura, assim. Esse tipo de lance no meio da área, né? Meio congestionado. E o cara cabecear sozinho. Você fica. Pô, você vê que até os melhores equipes têm os seus problemas. As melhores equipes têm os. E o torcedor rubro-negro lá também compareceu, né? O pessoal foi fazer a festa. Legal, né? Legal. Tá ali, ó. O jogo do Palmeiras. Eu vou pedir perdão. Aqui eu vou. Eu até falei que assim. Uma coisa que eu queria levantar aqui. Falei agora há pouco. Falei, a gente tem uma coisa que eu queria falar sobre e a gente vai chegar lá. É, Palmeiras, tá? Palmeiras. Pedir perdão ao torcedor do Palmeiras. Né? Quem acompanha a gente aqui sabe que eu sou de São Paulo e a gente fala muito de Palmeiras. E eu sempre falo aqui, cara, elogio o Palmeiras pela gestão, pela forma como conduz o futebol, né? Que junto com o Flamengo são as duas melhores equipes do país. Que o técnico Abel Ferreira é um dos melhores técnicos em atividade no país, mas vou pedir perdão ao torcedor do Palmeiras. Não vou falar do Palmeiras, não vou falar, já que o treinador não quer falar, né? Ah, ficou chateado porque ficavam perguntando do próximo jogo. Enfim, é coletiva, eu acho que em respeito ao torcedor e aos profissionais de imprensa, não custa nada você estar lá. Mas já que não há respeito, eu vou pedir perdão ao torcedor do Palmeiras. Não vou falar do Palmeiras hoje. Não vou falar. A gente vai falar assim, na posição de tabela, obviamente, não vou falar do jogo. E porque o Palmeiras entrou com um time reserva, né, praticamente. E eu tinha muita coisa para falar do time reserva do Palmeiras, mas assim, o que eu antecipo aqui, o que eu antecipo aqui. E aqui até perdão ao torcedor do Corinthians, porque parece que eu tô meio que fazendo um protesto. Não é um protesto, isso aqui não é um protesto. Quem me acompanha aqui sabe que é muito difícil eu pedir pela permanência ou a queda de um treinador. É muito difícil. São raríssimas vezes onde isso acontece. Só que, já que o Abel Ferreira não tem respeito e ele quer pautar o trabalho da imprensa, já que ele quer que as coisas sejam do jeito dele, se o Palmeiras não eliminar o Corinthians, e aqui peço perdão até o Corinthians, isso aqui não é pressão não, tá? Eu acho que o Corinthians até e eu já falei sobre isso, acho que o Corinthians até é melhor posicionado que o Palmeiras em virtude da primeira vitória. Se o Palmeiras não avançar na Copa do Brasil, eu vou vir aqui e vou pedir a queda do técnico Abel Ferreira. Vou ser o primeiro, vou ser o maluco que vou fazer isso. Eu vou fazer isso, cara. Aí o torcedor do Palmeiras fica bravo, você tá falando porque você não quer mais o treinador. E eu vou dar todos os motivos pro torcedor palmeirense, né? Não é comprar minha ideia. É pro torcedor entender do porquê que eu vou pedir a queda do técnico Abel Ferreira, né? Que já no ano passado já não ganhou nada. Ah, ganhou o Campeonato Paulista. Duvido que o torcedor palmeirense esteja feliz com o título do Campeonato Paulista no passado. Então, você é o primeiro e talvez o único maluco que farei isso. Porque já que ele não quer falar, já que não há respeito, o respeito também da minha parte acabou. Eu não tenho mais respeito pelo Abel Ferreira. Né? Várias e várias situações a gente já pontuou, legal, são águas passadas, coletivas também que ele foi super mal educado, que ele foi super grosso, processou, né? E processou quem tinha que processar. Acabou, cara, acabou. Parece uma criança, ele é um senhor. Ele é um senhor, tá? Ele já tem cabelos brancos, ele é o senhor.
tem filhas pré-adolescentes. Ele é um senhor, ele não é um garoto. Tem tanta gente falando aí do Neymar. Ah, o Neymar não cresce, o Neymar é um garoto, só fica fazendo. Tem um treinador também que acha que é um garoto, se comporta como uma criança, né? Então, não podemos ter treinadores como criança. Precisamos ter adultos. Precisamos ter adultos, né? E já que não há respeito, não há educação, e o ditado diz que, e aqui, já vou explicar, tá? Que a educação vem de berço. Eu duvido, né, que os pais deste senhor, eles acham isso elegante, tá? Eu duvido. Por isso que eu tô levantando isso aqui, porque eu não concordo que a educação vem de berço. A educação se faz quem quer ser educado. Porque aí jogam a culpa nos pais, né? Que tem a sua parcela de culpa em algumas situações, mas não nesse caso. De um cara vivido, de um cara que conheceu o mundo, conheceu tantas pessoas boas e ruins. Então, é isso. O que eu tinha para falar de Palmeiras é isso. Eu peço perdão ao torcedor mais uma vez. De perdão ao torcedor palmeirense mais uma vez. E como eu falei, quem sabe aqui, a gente critica o que tem que ser criticado, mas a gente elogia muito também. A gente elogia muito. Eu seguirei elogiando Palmeiras, a presidente, a gestão. Isso aqui não tem o que discutir. Mas em relação ao treinador, se não avançar na Copa do Brasil, eu vou iniciar uma campanha aqui, né, para que o técnico Abel Ferreira não permaneça no Palmeiras, né? E toda vez que eu achar conveniente, eu vou falar mais uma vez sobre isso, né? Já que convém a ele ser desrespeitoso e ser mal educado, né? Infelizmente a gente não tem esse tipo de poder. Mas eu gostaria muito que que a partir deste dia, nenhum jornalista mais fosse para a coletiva do Palmeiras, nenhum. Colocasse lá só os influenciadores, né, o pessoal que puxa saco, deixa eles lá. A TV do clube, que tem que fazer o trabalho deles, como eu falei. Quem é influenciador, tô falando, puxa saco, isso aqui não é uma crítica, é o trabalho deles, pô. É o trabalho deles. O trabalho deles é fazer pautar o Palmeiras de forma positiva. E tá tudo bem. Isso aqui não é um tom de crítica. Tem que puxar o saco. E como todos os influenciadores vão puxar saco das suas equipes de coração. Agora, a mídia, digamos assim, imparcial, gostaria que ninguém mais fosse, que ninguém mais falasse o nome desse cidadão, infelizmente. Eu gostaria muito. Porque é um cara vaidoso, né? É um cara vaidoso. E quando você para de falar dos vaidosos, eles ficam tristes. Mas, infelizmente, né, o pessoal tem que fazer o trabalho deles e vão comparecer. Mas, enfim, né? Enfim, tá aí. Tá aí. Então, você é o primeiro, acho que você seria o primeiro maluco a fazer isso, mas como eu falei, em virtude do... Tem hora que a gente fica de saco cheio, né? Tem hora que a gente fica de saco cheio. E a gente não pode ter esse espírito de vira-lata, de só porque ele ganhou tudo e que não sei o quê. Não, cara, a gente não tem memória curta. O cara é mega vencedor, é um dos melhores, se não o melhor técnico em atividade do Brasil hoje. Mas também a gente não pode ser, como é que é a palavra? A gente não pode ser otário, né? A gente não pode ser otário. Só porque, passa pano pra tudo que o cara faz. Então, a gente não pode ser otário. Então tá aí. Seria o primeiro maluco a pedir a queda do treinador, né? Que eu acho que vai acontecer. É um cara arrogante, é um cara que não merece. Nesse momento, não. Tudo que ele conquistou foi muito merecido. Nesse momento, é um cara que não merece. E o mundo dá a volta, né? O mundo dá a volta. As pessoas pagam pela arrogância. E o ano passado já aconteceu isso, né? O ano passado já aconteceu isso. E esse ano é capaz de acontecer de novo, né? Triste, cara, triste. Porque eu sempre falo aqui, quando um clube investe, quando um clube, faz o que o Palmeiras está fazendo, tem que ser campeão para mostrar que, cara, existe um caminho do futebol. E o caminho do futebol é esse. É o da austeridade, é o do equilíbrio. Porque o Corinthians vencer o Palmeiras é a vitória do... Tá vendo? É assim, tem que fazer dívida.
Né? É a vitória da velha política, que é antiquada já, que não tem mais espaço, na minha opinião. É a vitória, tá vendo? Tem que fazer dívida. Os caras estão devendo 2 bilhões, estão mantendo um elenco de ponta. Já é a segunda competição que os caras tiram o Palmeiras. Você acha que isso é legal? Pro cara que tá em casa, vendo isso aqui, pô, vou estourar meu cartão mesmo e viver bem. Depois eu me viro, vou dando meus pulos. Essa é a lição que passa. Né? Você acha que é legal? Eu não acho que é legal. Mas, é o que eu falei, você pode ser o cara que é inadimplente, mas você é humilde. Você é humilde. E você pode ser o cara que não é inadimplente, mas você pisa em cima de todo mundo. Você se acha melhor que todo mundo. E quando eu falei, o mundo dá volta. O mundo dá volta. E quando você é arrogante, você acha que você não erra. E aí você acaba errando mais que os outros. Né? Enfim, enfim. Já falei demais, não era pra falar. Pra quem não ia falar, pra quem ia pular o Palmeiras, acho que eu até falei demais. Vamos lá, vamos seguir aqui bom, teve aqui, ó. Ah, pô, questão de. Falei, a arbitragem do Brasil. Não adianta ficar com esse negócio aqui, o pessoal vai postar. A arbitragem do Brasil é horrível. É horrível. Né? A arbitragem do Brasil é horrível. O pessoal falando aqui, cara, não tem que dar. Desculpa, gente. Não tem que dar palco mais. Tá? Não tem que dar palco mais. Você tem que cortar da pauta o, as atitudes do treinador do Palmeiras. Né? Tem que cortar de qualquer pauta esportiva. Acho que ontem valeu, porque aconteceu, mas eu torço muito para que a grande mídia corta isso, né? Corta. Já que o cara quer viver do passado, das glórias do passado, fica só falando, oh, pô, lembra em 2020? Tem um técnico aí que foi campeão da Libertadores, chegou, já foi campeão. Fica só nisso. Hoje, não precisa falar mais, né? Já que, as glórias do passado é o que, né? É o que alimentam o ego do treinador. Bom, jogo do Corinthians, tivemos Daverson sendo Daverson. É um personagem, né? É um personagem. Pô, se jogou, fez brincadeira aqui, tirou um sarro lá e quis dizer o primeiro gol. Gol do Fortaleza. E o Corinthians foi buscando, né? Foi buscando. Foi uma, é do jeito Corinthians. É aquilo que o torcedor fala. É do jeito Corinthians mesmo. E. Cara, é inacreditável, tá? Acabei até clicando. Ele pisou no goleiro do Fortaleza. Acredite se quiser, cara. É inacreditável. É inacreditável. Pô, eu não consigo sair. Peraí, deixa eu voltar. Perdão, gente, perdão, vamos lá. É inacreditável, né? É inacreditável. Enfim, o Corinthians foi buscar o gol do empate, finalzinho do jogo, teve um pouquinho mais de acréscimo, mas ficou por isso mesmo, né? E merecia até ter saído com a vitória, porque o Fortaleza se defendeu, deu umas espetadinhas ali, umas arrancadinhas, mas o Corinthians, eu acho que lutou muito, e foi do jeito que o Torcedor. Acho que o empate tá de bom tamanho também, porque olha, o primeiro tempo foi que perdeu de chance Corinthians, né? Romero ali perdeu chance pra caraca também. O Crespo, precisamos falar de São Paulo, que venceu o Internacional em Porto Alegre. Cara, que draga o Inter, hein? Porque o gol do Arboleda é uma loucura, né? Que eu tava falando do gol do Pedro Raul contra o Flamengo. O gol do Arboleda, cara, tinha uns 3 caras na bola. O Arboleda cabeceou e fez o gol. Que fase, né? Que fase. O Inter mudando esquema tático, tudo, jogando com 3 zagueiros, se eu não me engano. Que fase. É que o Inter não costuma jogar assim, né? E focado aí no confronto da Copa do Brasil contra o Fluminense. Tá aí, cara. A revolução, Hernan Crespo, a revolução será? Eu não digo revolução. A gente sabe que o São Paulo é um time equilibrado. Não um time espetacular, mas é um time equilibrado. E a gente vinha falando da questão do Zubeldia, do trabalho do Zubeldia, e eu falei várias vezes, quem sou eu para pedir a queda do treinador? Mas você não via evolução no trabalho do Zubeldia.
Não é uma coisa que você fala, pô, melhorou um pouquinho. Pô, esse jogo aqui melhorou um pouquinho. Passou um mês, você fala, pô, melhorou um pouquinho. Cara, passava 1, 2, 3 meses, você fala, cara, tá a mesma coisa. Não é mais do mesmo. E aí, chega uma hora que você fala assim, pô, mas pra quem passava pano, né? Fala assim, pô, mas os jogadores são limitados. Mas, cara, o mínimo de evolução nós temos que ver. Por mais que o time seja limitado, evolução tem que existir. Porque os caras vão se habituando ao esquema tático, vão ganhando entrosamento, a evolução ela é natural. Não significa que você vai ganhar o campeonato brasileiro, mas você tem que ver evolução. E você vê numa questão de pouquíssimos dias o Crespo, como ele dá confiança para os atletas, como o time evoluiu. Essa evolução rápida, ela é exceção. Mas quando o treinador vai ficando mais tempo, é natural que se veja evolução. Evolução, assim, de pouco em pouco. De pouquinho em pouquinho, né? Tá aqui, ó, a cara, ó a fera aí. Olha a fera aí. Jogando no Morumbi pela primeira vez com torcedores, porque ele passou pelo São Paulo no tempo da pandemia, quando não podia ter torcedores. E diz que gostou, né? Pô, ficou emocionado. Legal, cara. Legal que o Crespo teve essa oportunidade de voltar e de estar atuando com jogando com torcida, né? Porque ele não teve essa chance. Cara que sempre declarou amores, né? Pelo São Paulo. E tá aí, cara. Tá fazendo um bom trabalho. Espero que consiga seguir trabalhando. A gente sabe que essa sequência de vitórias, ela passa. A gente sabe que passa. E aqui não é jogando zica. Às vezes o torcedor, a gente fala isso, o torcedor acha que a gente tá jogando zica, né? Não, essas sequências, elas acabam. Elas acabam. Só que aí o que define o trabalho do treinador, né, e da gestão também, é o que vai ser feito quando isso acabar. Porque quando tá dando certo é muito fácil. É muito fácil. Em pouco tempo o Crespo deu essa confiança. O fato novo, o tal do fato novo. Agora a gente vai ver de fato o trabalho dele mesmo e o quanto que a diretoria vai bancar quando essa sequência acabar. Não significa que vai perder daqui para frente. Quando a sequência acabar, no caso. Significa que assim, vão ter resultados, a irregularidade vai acontecer. E é natural, porque a sequência do campeonato te custa, né? Isso vai te custando, são viagens, mais de uma competição, daqui a pouco volta a Libertadores, e isso vai te custando, isso vai te custando. E aí a gestão do calendário e do elenco é que vai definir. Só que pela sequência já, o Crespo já me mostra que é o treinador correto. Ele só precisa ter tempo para trabalhar quando de repente vierem oscilações em virtude natural do cansaço e do desgaste da temporada. Não é que o time é ruim. É natural. São Paulo, para mim, como eu falei, é um time equilibrado. Não é excepcional, é um time equilibradíssimo e capaz de disputar competições. Já mostrou isso, ganhou a Copa do Brasil, né? Pouco tempo atrás. Ano retrasado. É um time equilibrado, pode disputar competições. Tem condições de fazer isso. Só que aí é o que eu falei. Pô, tem que fazer a gestão correta, o treinador tem que ter respaldo. Jogadores precisam comprar a ideia do treinador. Nesse momento, tá todo mundo comprando, mas quando começa a instabilidade, que começam os questionamentos. Pô, será que o cara sabe tudo isso mesmo? Será que ele é bom mesmo? E aí começa que, não, eu tenho que confiar no cara, tem que acreditar no cara, o trabalho tem que seguir. É isso, ó, Mirassol, imparável Mirassol, hein? Tá chegando lá, viu? O Mirassol tá chegando no topo da tabela. Vambora! Já passamos de 20 minutos, né? Eu já falei, pô, era pra ser rápido, mas já passamos de 20 minutos. Ó, o líder é o Flamengo, empate contra o Ceará lá no Castelão. O Cruzeiro, como jogou antes, era líder do momento, com o empate o Flamengo empatou em pontuação, vence nos critérios de desempate, tem um jogo a menos, hein? Destaque que tem um jogo a menos. Flamengo líder do campeonato, Cruzeiro na sequência, Palmeiras em terceiro, empatou. O importante era empatar, pelo menos empatar. O importante era vencer, mas pelo menos empatar. Tem 2 jogos a menos, então o Palmeiras também numa boa situação, de repente, aí, quando esses jogos em atraso, a depender dos resultados desses jogos em atraso, também numa boa situação. O Flamengo, então, nem se fala, né? Dispararia tranquilamente. Na quarta colocação veio o Bahia, e aí veio o Mirassol, ó.
já entrou no G6, zona de classificação para pré-Libertadores, a 1 ponto do Bahia. Eu acho que nós vamos ver eu não sei se vai durar, se vai segurar até o final do campeonato. Não sei. Mas eu acho que a gente vai ver o Mirassol chegando no G4, tá? Em algum momento. Eu acho que a gente vai ver isso acontecer. Equipe, cara, muito ajustada, joga direitinho. Venceu o Vasco aqui no sábado, né? Chegou até a tomar um empate do Vasco, mas depois conseguiu o gol da vitória. Então o time que tá confiante, tá ajustadinho, tem os seus problemas, óbvio, de uma equipe com menor estrutura, mas é aquela coisa, você tem menos estrutura, mas também você tem menos pressão para lidar. Então tem o ônus e o bônus. Tem o ônus, eu acho que é melhor ter mais torcida, porque tem muita gente que fala, ai, tem menos torcida, é mais fácil. Eu acho pior, porque você ganha muito menos dinheiro. É muito mais difícil de lidar com as finanças e de manter um elenco competitivo. Mas tem comédia que acho que é melhor não ter torcida, né? Porque tem menos pressão, aquilo assim. Eu acho muito pior. Eu acho muito pior. Que o trabalho que o Mirassol faz é um trabalho, cara, absolutamente espetacular. Lembra muito que o Cuiabá fez por muitos anos, né? Curiosamente, equipes que têm as mesmas cores, com protagonistas, né? No seu escudo, o amarelo e o verde. O verde e amarelo, enfim. Mirassol tá aqui, o Bragantino. Pô, o Bragantino, que draga, hein? Que draga, o Bragantino não para de perder. E vai seguir em queda livre, viu? Porque eu não sei o que acontece com esse Bragantino, não. Botafogo tá aqui, São Paulo, Fluminense, Atlético Mineiro, Ceará, Corinthians. Tá numa boa situação, tá? Tá numa boa situação o Corinthians. Acho que o importante do Corinthians é tentar se manter aí nesse meio de tabela. Sabe que vai jogar. A prioridade serão outras competições. No caso agora, de momento, até a Copa do Brasil, porque enfrenta o maior rival. Mas se manter nesse miolo de tabela para não ter uma temporada complicada. A gestão do elenco é complicada. Né? Tem jogadores jovens, mas tem jogadores pesados também, com um pouquinho mais de idade, no caso que é o Memphis, né? Internacional também, pô, momento complicado do Roger, viu? A depender do que acontecer na Copa do Brasil, eu não sei se o Roger vai permanecer no Internacional. Se for eliminado, eu acho que ser eliminado talvez seja algo ok. O problema vai ser como será eliminado pelo Fluminense. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas se for, né? E até os últimos resultados são constrangedores. Então, assim, depender de como será eliminado pelo Fluminense, se isso acontecer, se isso vir a acontecer, é o que vai definir se o Roger vai continuar ou não. O Grêmio vai na sequência, vê o Vitória, vê o Vasco, e aqui o jogo do Desesperados vai acontecer hoje. Santos e Juventude. Olha, cara, eu vou cravar aqui, mano. Se o Santos perder esse jogo do Juventude, acho que o Santos vai ser rebaixado, viu? A gente não fala isso com alegria, óbvio, mas é confronto direto. É confronto direto. Se o Santos perder esse jogo contra o Juventude, eu acho que o Santos vai ser rebaixado. Esse é o tipo de jogo que não dá pra perder. Não dá pra perder. Vencer do Flamengo é legal? Legal. Bacana. Pontinho bom, ajuda. Mas esses são os duelos que precisam ser vencidos. E o mesmo vale pro Juventude, né? Resultados aqui, o Sport e Bahia 0-0, Mirassol venceu o Vasco, como eu falei, o Fluminense venceu o Grêmio, e aí virou a chave, hein? Ó, o Flusão virou a chave, venceu o Inter na Copa do Brasil, lá em Porto Alegre, agora vence o Grêmio, jogando o Maracanã, gol do Everaldo, e ainda perdeu o pênalti. O Cruzeiro venceu o Botafogo no Newton Santos, Corinthians 1-1 com Fortaleza na Neoquímica Arena, o Atlético Mineiro 2-1 para cima do Bragantino. O Bragantino até buscou um empatezinho, mas tomou o gol depois. Ceará 1, Flamengo 1, Vitória 2, Palmeiras 2, Internacional 1, São Paulo 2. E é isso, né? E é isso. Cara, você vê que de todas as equipes que estão jogando mais de uma competição, acho que quem tá bem é o São Paulo e o Fluminense, né? Porque o Fluminense venceu o Inter. Fora de casa, agora vai jogar o segundo jogo no Maracanã. E o São Paulo também na Copa
Quanto que foi? Foi 1-0 o jogo do São Paulo, né? Eu não lembro quanto, 2-1. Eu não lembro quanto foi o jogo do. Pegar, cara, para não ficar cometendo gafe, é importante a gente pegar aqui, né? Senão a gente fica falando, cometendo gafe, o torcedor vai falar, ô, presta atenção aí. É, vamos pegar aqui, cara. Foi 1-0. Puta, eu não lembro, cara. Não lembro. 2-1. 2-1. Então você vê que de quem tá jogando mais uma competição, acho que o Fluminense está bem. Não dá. O Palmeiras e o Flamengo estão bem também, porque estão no topo da tabela, né? Estão no topo da tabela. Então, eu não diria que o Palmeiras está bem, não, porque o Palmeiras perdeu o primeiro jogo, né? O Palmeiras perdeu o primeiro jogo. O Flamengo também perdeu. Não diria que tá tão bem, não. Falei que os dois estão bem. Não diria que tá tão bem, não. Mas, 1-0, né? Vamos buscar aí. O Flamengo talvez mais difícil ainda, vai ter que buscar o resultado fora, né? Vai ter que buscar o resultado fora contra o Galo. O Galo, né? O Galo. Vamos lá, então. Vamos refazer aqui. Quem tá bem? Quem tá jogando mais uma competição? Fluminense. O Galo, que venceu o Flamengo fora de casa, né? E o São Paulo venceu o Atlético Paranaense. Tem o jogo da volta fora, lá na Liga Arena, mas venceu, tá com um saldinho bom. É isso, né? É isso. Bom, hoje teremos Santos e Juventude. Vamos ver se a gente grava amanhã. Hoje a gente já ficou muito tempo falando. Dá um descanso pro ouvido da geral. Gente, desejar para todo mundo uma ótima semana. Valeu demais. Um forte abraço. Amanhã ou quarta-feira nós estamos de volta aí para comentar aí Santos e Juventude, de repente. Vou ver se eu consigo assistir. O horário é ruim para assistir hoje. Mas enfim, tá? Me despeço por hoje. Valeu demais. Forte abraço. Logo menos estamos de volta. Tchau.